Olá meus amigos, como vocês estão? Tudo certo? Sempre na introdução dos vídeos eu passo mais ou menos o resumo do que a gente vai falar ao longo do conteúdo. A gente vai conversar então sobre os últimos depoimentos do Jon Jones em relação ao Adesanya. A gente vai conseguir fazer uma análise muito boa caso esta luta venha a acontecer depois de passar todos esses problemas aí que a gente está tendo. Mas para a gente quebrar o gelo um pouquinho, um conteúdo mais leve, eu gostaria de passar um vídeo para vocês. Eu recomendo a não brincar com os magrinhos. Eu fui fazer isso e fui nocauteado. Roda aí. Ô meu, tá fazendo barulho do caralho aí, meu. Tô editando aqui, porra. Meu, vai te fuder, meu. Falei que eu tava editando. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Obviamente, pessoal, uma brincadeira que a gente fez para esfriar os ânimos, digamos assim. Espero que vocês estejam bem. E agora, então, vamos conversar sobre o último depoimento do Jon Jones, que faz mais ou menos uma semana atrás. Ele falou isso nas redes sociais, eu deixei passar já sabendo, estava começando esse lance aí da epidemia e tudo mais, e eu preferi deixar esse conteúdo para um momento certo, acredito que seja hoje, para você que está em casa, para você que vai assistir o vídeo depois, a gente conseguir ainda seguir dialogando sobre artes marciais, que é o nosso carro-chefe aqui, obviamente, dentro do canal, beleza? E dentro das análises, sempre com seriedade, com conteúdo, tentando passar o melhor para vocês. Então, se você gosta do canal, gosta do vídeo, deixa o like já, é muito importante para nós, só apertar em curtir, senão você se esquece que eu sei. E se por um acaso você estiver conhecendo o canal agora, nosso conteúdo aqui é de dicas de artes marciais, transmissões ao vivo de eventos, lutas exclusivas filmadas pela nossa produtora CFX, além dos vídeos de notícias, que nem este, que é outro quadro. Então clique em inscrever-se. Depois, até para vocês, lembrando vocês que já são inscritos, clica no sininho, dentro dele na opção todos, a opção lá em cima, para serem os primeiros a assistir os vídeos, beleza? Fez isso, agora bora conversar. Bom, o depoimento do Jon Jones em relação à luta do Israel Adesanya pós Yoel Romero não foi muito bom, só que ele abriu um parênteses que muita gente não se deu conta, nós inclusive estávamos assistindo o combate e tivemos uma visão diferente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar a minha visão sobre a luta do Adesanya e do Romero e a visão do Jon Jones, que foi por outro caminho e inclusive foi muito bem analisada por ele. Eu acho que vai dar um bom assunto para a gente conseguir discernir sobre o que foi bom e o que foi ruim pós-luta Israel Adesanya versus Yoel Romero, ok? Na minha visão, como eu já tinha passado isso para vocês em outros vídeos, vou resumir, o Israel Adesanya ele precisou se adaptar à luta contra o Yoel Romero pelo fato de que o Adesanya é um kickboxer contra-golpeador e quando ele precisa atacar, ele joga mais no volume do que em golpes para nocautear. Quando o Yoel Romero estava parado na frente dele durante basicamente 3 minutos do primeiro round sem ação nenhuma, o Adesanya adotou a postura safe, mais segura, e começou a tocar com golpes em linha reta mais distantes, pelo fato da envergadura estar a favor do Adesanya contra o Romero, ele sendo campeão e ele tentando apenas pontuar sem se preocupar em machucar, tentar nocautear o Romero, ele já estaria obviamente na frente do combate. Então ele prezou por segurança e também se certificando que ele estaria mantendo o cinturão em sua posse. E basicamente isso transcorreu durante a luta inteira. O Yoel Romero teve poucas ações, quando ele realmente era agressivo e ele ia para frente, tinha bons momentos. Deu para perceber que o Adesanya caminhando para trás
ele não é muito bom. Mas mesmo assim, o Adesanya se dá bem contra-golpeando, naquela troca de golpes ali, com sequências longas. Ele tenta achar uma brecha, assim como ele fez, por exemplo, contra o Kelvin Gastelum, contra o Robert Whittaker. O que ele se deu pior foi quando o Romero atacava muito rápido e ele precisava caminhar para trás. Aí era uma brecha do Adesanya. Porém, o Jon Jones abriu um precedente, ele mostrou um outro lado da luta que foi muito bom. Ele disse o seguinte, que o Israel Adesanya tem sim a sua trocação muito boa, mas a comparação é o seguinte, coloca o Jon Jones de um lado, o Yoel Romero com quase 10 anos a mais, com a metade do tamanho do Jon Jones, porque o Romero, em relação ao Jon Jones, a diferença é bizarra, envergadura e altura principalmente, e muita gente diz que o Romero venceu, o Jon Jones não disse isso, mas ele falou, cara, o Yoel Romero sem utilizar o wrestling, a sua luta agarrada, o seu carro-chefe, ele quase venceu o Adesanya, que deu tudo o que ele tinha. Imagina o que aconteceria se eu lutasse com ele. E aí a análise muda completamente de lado em relação ao que nós falamos agora. Por quê? Porque o Jon Jones, ele não é um cara que ataca demais, ele não é um cara que gosta de boxear demais, e a gente sabe que o Adesanya consegue contra-golpear em cima do boxe dos seus adversários e não tanto de jogo de chute. Tem detalhes que tu pode contra-golpear um chute, como por exemplo, o cara vai te dar um low kick pela parte externa ou até mesmo pela parte interna, se tu estiver esperto tu consegue jogar um golpe reto e até consegue encaixar. Mas no montante, numa somatória, a possibilidade é muito pequena. E principalmente contra um cara estilo o Jon Jones, que tem basicamente a mesma altura e até mais envergadura que o Israel Adesanya, e o Jon Jones não é um cara que costuma jogar golpes laterais, chutes laterais, ele costuma jogar o chute frontal no rosto, principalmente no plexo, na linha de cintura, pisões no joelho, os pisões frontais, chutes oblíquos, todos eles em linha reta, travando as investidas dos seus adversários. Então, trocação por trocação, o jogo do Jon Jones realmente não casaria muito com o estilo do Israel Adesanya, que é um cara mais rápido, um cara que jogaria mais volume, mas o poder de nocaute do Adesanya, ele vem em brechas nos contragolpes. Isso estamos falando num cenário onde o Jon Jones gostaria de apenas trocar porrada contra o Adesanya. Boxe por boxe, ok, poderia ter grandes chances ali do Adesanya ficar na frente desse jogo. Mas o Jon Jones ele joga fechado, ele joga com a guarda em cima e ele começa a minar o corpo do seu adversário 90% com chutes. Eventualmente ele surpreende com o Superman Punch, com uma cotovelada de encontro, e quando ele consegue balançar o seu adversário, ele clincha no jogo de Muay Thai, joga na grade, troca o tipo de clinch para o MMA, escorrega para a cintura ou para o single leg, double leg, bota para o chão e aí é um Deus me acuda. O pior cenário de todos seria ver o Adesanya realmente de costas no chão contra um Jon Jones enorme, usando bem o seu peso, trabalhando nos 100 quilos e, além disso, com as cotoveladas que destroem realmente o adversário, principalmente quando ele está de costas no chão. O que a gente pode tirar de tudo isso? É que o hype estava sendo criado em relação ao Adesanya como um possível contender dentro de alguns meses ou um ano que poderia destronar, vencer o Jon Jones. Mas a gente tem que respeitar também a análise de um cara que é um dos melhores de todos os tempos, considerado aí por uma boa parte do público. E a análise do Jon Jones é essa. Pessoal, vocês têm que se dar conta que o Yoel Romero é a metade do meu tamanho, não utilizou o wrestling, ele tentou só boxear, não chutou, não fez absolutamente nada e já deu um calor em 5 rounds contra o Adesanya. Vocês realmente acham que se eu lutar contra ele, eu não vou botar para baixo, não vou encher ele de cotovelo, de chute e vou fazer parecer fácil? Ele deixou isso nas entrelinhas e aí eu pergunto para vocês, gostaria que vocês comentassem agora aqui, será que essa análise que ele fez faz sentido e esclarece que realmente o jogo e a qualidade técnica do Jon Jones, tirando a experiência de defender cinturão, de lutar várias vezes 5 rounds, contra vários ex-campeões, ele realmente faria parecer fácil contra o Israel Adesanya? É difícil da gente negar, é difícil da gente discordar e tentar ir por outro caminho. Por mais que o Jon Jones esteja, entre aspas, para alguns, desacelerando nas últimas defesas de cinturão, ele não é mais um cara agressivo. Quem sabe ele esteja apenas se protegendo, fazendo a manutenção, tentando fazer cada vez mais defesa de cinturão. Porém, isso em breve pode mudar, porque a gente já está vendo ali lutas muito competitivas em relação ao estilo que o Jon Jones se apresenta, como por exemplo o Dominic Reyes, essa última que tem muita gente que diz que ele venceu. Não dá para discordar da galera que diz que o Reyes venceu o Jon Jones, mas infelizmente deixando na mão dos árbitros, é isso que acontece. O grupo de árbitros escolhe quem venceu e quem perdeu e a gente tem que apenas acatar. Mas uma coisa é certa, essa passividade hoje do Jon Jones pode ser que em breve custe caro para ele. E voltando então à análise em relação ao Adesanya, baixou um pouco o hype, murchou,
realmente a gente esperar que o Adesanya possa vir a vencer o John Jones, ou até mesmo no futuro que eles possam se enfrentar realmente. Tirando que o Adesanya tem muita coisa para fazer na 8-4, o John Jones já não tem tanta coisa para fazer na 93, ele pode fazer 1, 2, no máximo 3 lutas na 93, subir para os pesados, lutar umas 4 ou 5 vezes e possivelmente se aposentar como um dos melhores de todos os tempos, se não o melhor. Vai depender dos próximos desempenhos que ele vem aí a ter dentro da UFC. Imagina se ele vence todas as lutas. O que a gente vai falar do John Jones? Nada. E cada vez mais o campeão vai se distanciando de possíveis contenders que luta após luta mostram que não são tão competitivos assim para o John Jones. O Johnny Walker, o próprio Adesanya, entre muitos outros que estão por vir. E ainda assim, a gente tem a esperança que o John Jones lute de novo contra o Marreta recuperado, 100%, voando, e aí a gente tem ali o último tiro, a última bala dos brasileiros, possivelmente, para tentar destronar o John Jones, pegar o cinturão dele, e pior ainda, se o Marreta conseguisse fazer isso, é óbvio que ele teria uma revanche imediata, então o Marreta teria que vencer o John Jones 2 vezes. Então, o cenário para vencer esse cara é muito encardido de qualquer maneira. Comentem o que vocês acham do depoimento do John Jones, o que vocês acharam da análise. Depois de comentar, se você não deixou o like agora, deixa o like realmente, galera. Isso é muito importante para nós, ajuda muito. Não esquece de se inscrever e, principalmente, todos vocês, clique no sininho agora, é rápido, entra na opção todos ali em cima e aí você garante que vai receber nosso conteúdo diariamente aqui no canal da CFX Esportes, o seu canal de lutas, beleza? Um grande abraço, se cuidem. A gente se vê amanhã em mais um vídeo aqui na CFX. Até!